Como combinado, vou bater um papo com o vereador Adilson José, vereador do PT, e vai estar chamando a Coelba e chamando toda a sociedade ilhéense para discutir em uma audiência pública na Câmara de Vereadores o serviço da Coelba. Vereador, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Bom dia, Vila, bom dia, ouvintes da Ilhéus FM, bom dia para a Aline, para o Neto ali na técnica, para a Giovana, né, que nos recepciona lá já com um videozinho, isso é muito bom. Bom dia a todos, mais uma vez aqui no seu programa, Vila, eu fico muito contente, que é um programa de grande audiência em Ilhéus, chamar a atenção da nossa população para a situação que está acontecendo, né, com essa situação que vem se arrastando há muito tempo em Ilhéus, e a gente está tentando, junto à Coelba, de uma resposta, mas uma resposta definitiva, uma resposta concreta, e que venha tirar o povo desse sofrimento, porque eu não tenho certeza, uma empresa como a Coelba, que tem, né, a Neoenergia, que tem um rendimento de bilhões, na Coelba não se fala em milhões, só se fala em bilhões, né? Inclusive, eu gosto sempre de lembrar do outdoor lá na entrada de Olivença, 2 dias depois de um apagão de 6 horas. 10,5 bilhões de investimentos. E aí... Parece até que é uma piada, né? Aí eu fico querendo ver a planilha, né, desses investimentos da Coelba. E outra coisa é assim, a Coelba, algum diretor pode até falar, viu, Vila, que ousadia desse vereador, querendo ver a planilha, mas segundo a defesa do consumidor, isso é permitido. Por qualquer pessoa, independentemente de ser vereador ou não. Isso. Então, assim, o meu medo, Vila, dessa reunião de amanhã, dessa audiência de amanhã, é as pessoas querer, e aí eu não vou poder impedir, de fazer o que estão querendo. As pessoas os cabaneiros, o tamanho do prejuízo, né, dos cabaneiros, dos moradores da zona rural, eles já falam em fechar a pista, eles já falam em alugar ônibus para ir para frente da Coelba em Salvador, para ir para a Assembleia Legislativa, por conta do tamanho do sofrimento da gente. E gente, calma, vamos ter paciência, vamos esperar a audiência e tal. Então, amanhã é um dia que eu espero que a Coelba apresente realmente um plano de trabalho que venha realmente resolver a gente. A partir de tal dia, de tal mês, de tal ano, esses problemas nós estamos garantindo que não vai acontecer mais. Porque vai acontecer esse investimento, esse. Porque o que foi apresentado até agora, Vila, pelo menos para mim, para eu, vereador Adilson, não concordo. Porque assim, olha, a notícia que me deram, me chamaram lá, pediram, você conhece isso, sabe disso, pediram para que nós adiássemos aquela audiência. Eu lembro, foi divulgado, inclusive, a audiência que seria em Ilhéus. Isso. E faltando, acho que um dia, a Coelba disse que não teria a possibilidade de estar presente. E me ligou a diretora, uma das diretoras estaduais da Neoenergia, ela ligou para mim, para o presidente da casa, o vereador César Porto, e nos pediu para que suspendêssemos e fôssemos até lá, em Salvador. Eu fiquei até surpreendido, mas fomos lá, chegou lá, ela colocou 4 diretores à nossa disposição, né? Houve até, inesperadamente, a presença de um vereador que não estava na pauta, né? Porque o convite foi para o vereador Adilson e para o presidente da casa, César Porto. E de repente chegou esse vereador lá, e ouvimos dela algumas colocações técnicas que eu não concordava. Como registrei lá que não concordo. Por exemplo, o que foi falado pela Coelba, que a questão da resolução de resolver o problema estaria enganchado na questão burocrática da compra de um terreno para construir uma nova estação. Olha, quem tem um investimento de 10 bilhões não tem problema de burocrático de compra de terreno, não. Eu sou corretor de imóveis também, eu conheço. Inclusive, falei isso para ela. Falando nisso, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente do Cresce Bahia, viu? Isso, que já tá chegou, aqui fora. Isso. Vai estar aqui fora daqui a pouquinho. Então, Vila, eu discordei e apresentei a eles uma outra subestação que eles já têm lá em Olivença e que poderia, inclusive, resolver o problema da cidade toda. O pessoal até brincou comigo quando eu saí de lá, que dei uma entrevista, né? Aí ele falou, Deus, puxando sardinha para Olivença. Não estava puxando sardinha para Olivença, não. Porque a subestação que nós temos ali em Olivença tem uma área muito grande, que não tem burocracia com as pessoas, os proprietários lá, não. Tenho certeza que não tem. Só chegar lá e tal, compraria quantas hectares quisesse.
e aumentava ali, já que a área que eles querem comprar está burocrático. Agora, eu só não vou aceitar, enquanto vereador, e aí quem vai dizer isso também é o povo amanhã, porque também se o povo não aparecer, é porque querem que eu aceite isso, né? Eu só não vou aceitar e todo dia que houver um apagão, alguém ligar para por exemplo, para um grupo de WhatsApp que tem aí e dizer, manda aí para mim um negócio que eu resolvo. Manda aí para mim o protocolo que eu resolvo. Então, manda para lá o protocolo de pedido definitivo dos apagões em Ilhéus que resolvem. Então, até eu mando também. Entendeu? Então, não criando assim um grupo de WhatsApp e passando problemas corriqueiros de falta de energia ali e acolá, que não vamos resolver o problema definitivo, não. O que acontece em Ilhéus é uma situação muito séria. Qual é a situação, Adilson? É que a Coelba não se preparou, não teve uma política, né, de preparação para a situação da cidade em que elas são responsáveis, que é a cidade de Ilhéus. Se a Coelba estivesse preparada, elas estão aí no comando, a Neoenergia da Coelba, há mais de 10 anos. Se você pegar a situação mais crítica de Ilhéus, além dos distritos, é a zona sul de Ilhéus. E há 10 anos atrás, você não tinha um daqueles prédios que estão ali. Então, se a Coelba fosse uma empresa que estivesse de olho no futuro, fosse uma empresa que estivesse preparada para o futuro, e aí a Neoenergia, que não é só a Bahia, são vários estados que eles administram, inclusive eu fiquei 5 dias em Brasília, e lá em Brasília são eles também que administram, eu não quero nem falar do tamanho da reclamação que eu ouvia lá. Eles tinham se preparado para isso, Vila. Quando começou o Solaris, que foi o primeiro prédio que começou a ser construído ali, né, que aproveitava da falar do Solar para mandar um abraço para meu amigo Beto Foguete, que mora lá nesse prédio, o primeiro prédio foi aquele ali. Mas se percebia ali que aquela região do sul de Ilhéus seria, que estava sendo visado por vários interesses de empresários no ramo de construção civil. E a Coelba não acompanhou isso. E aí nós estamos na situação que está. A quantidade de consumidor é maior do que o produto que ela tem. Uma das coisas que mais irrita da Coelba é a Coelba dizer e informar dos investimentos que vem fazendo ao longo dos anos. Porque, na minha avaliação, é a seguinte: se eu faço um investimento em um setor, eu posso talvez não resolver o problema, mas alguma melhoria vai aparecer. O que a gente está observando é a Coelba dizendo que está fazendo investimento de bilhões e, lamentavelmente, a gente tem sérios problemas de falta de energia, de oscilação, de sobrecarga na zona rural, na zona urbana, prejuízos e mais prejuízos no setor da hotelaria, do comércio, a indústria, então, do agronegócio, todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos de economia, a gente tem prejuízo. A gente tem prejuízo na dona de casa que queima uma máquina de lavar, queima um tanquinho, queima uma televisão, queima a geladeira, queima ar-condicionado. Nos condomínios da Zona Sul, especialmente, porque é onde tem uma maior quantidade de condomínios, esses condomínios têm sérios problemas nos seus elevadores, problemas sérios em bombas d'água, problemas sérios em motores de portão eletrônico, e a gente só pagando a conta. E a Coelba dizendo que está fazendo um investimento. A sensação que tem é que estamos sendo enganados. E o serviço só piora. O que a Coelba fez há aproximadamente uns 30 dias aqui em Ilhéus foi uma chacota com a população da cidade. A Coelba reuniu os seus colaboradores, técnicos, engenheiros, colocou todo mundo em frente à catedral, montou um circo, colocou os seus veículos ali, fez filmagem de drone, pegou catedral, pegou isso e fez uma peça publicitária. Quando eu digo uma peça publicitária, porque fez uma divulgação disso posteriormente, né? E disse que a partir dali a Coelba ia sair para resolver alguns problemas. 2 dias depois, não tinha dados do que a Coelba tinha feito. Eu falei,
é importante dizer o que a Coelba fez. A equipe que foi para a Zona Sul, essa equipe fez o quê? A equipe que foi para o Norte, essa equipe fez o quê? Qual foi a produção do dia dessa equipe? Aí no dia seguinte, a Coelba acabou divulgando. Divulgou que tirou não sei quantos metros de cabo de fibra ótica que estava no esporte, que cortou tal árvore, que cortou isso, que cortou aquilo. E até nesse dia a gente ainda estava vendo equipe na rua, né? Mas a pergunta depois... quantos novos postes foram colocados? Quantos quilômetros de rede nova a Coelba colocou? Quantos transformadores a Coelba instalou? Entendeu? Essas informações que a gente quer, porque poda de árvore, isso é corriqueiro, amigo. Exatamente. Na verdade, a Coelba nem deveria permitir que essas árvores chegassem à rede. Isso. Tinha que ter a poda antes de chegar na rede. A programação, a empresa programada. Enquanto eles estavam trabalhando, fazendo toda essa publicidade, tudo isso, a gente estava recebendo mensagens de ouvintes sobre postes pendurados, postes que estavam ameaçando cair. Apenas um deles que foi noticiado aqui, porque a gente noticiou uns 5, se eu não me engano, tem lá no Iguape até hoje. Um ouvinte manda até hoje mensagem dizendo que aquele poste, manda a foto, apenas um deles, depois de não sei quantos dias. A entrada do Parque Infantil, ali no que Parque foi um poste Infantil. Que foi recuperado ali. Só esse, o resto... Deixa eu lhe dar um dado pior do que o que você está falando, Vila. Olha só, minha avó, ela dizia que a mentira ou tem perna curta, ou tem quilometragem curta. Porque quando a verdade chega, ela para e tudo. Quando aquela quantidade de homens, né, de profissionais e de carro que ela colocou ali para fazer aquele trabalho publicitário, foi logo depois da nossa vinda de Salvador. Porque um dos vereadores que foi concordou em defendê-la e eu não. Eu falei, olha, eu não vou defender dessa forma. Que o conselho que teve lá, quem foi convidado para essa reunião lá em Salvador só fui eu e César Porto. Mas um vereador apareceu lá do nada. Criou uma situação comigo para dizer que estava aborrecido. Repare só o que o vereador fez. O engenheiro disse que quando eu falei da estação, que tinha lá em Olivença, que podia ser ampliado, antes do vereador chegar, eu já estava conversando com o engenheiro. E tinha falado para ele, brincando, que era para ele ir lá ver essa subestação, que poderia ser ampliada, e que eu, em contrapartida, ia levar ele para conhecer a cacique Valdelício, o cacique Negão, e que ia oferecer um copo de giroba, para que ele ficasse mais animado, mais enérgico, para resolver os problemas da gente. E aí... O que é isso? Giroba é uma bebida que os indígenas preparam, né, com a base de mandioca, e uma cacique me falou mais ou menos o que é, mas eu não vou falar aqui, vou deixar que ela dê o tempero. Tá certo. A cacique. E o cacique, um abraço, o cacique Negão, ele também pode lhe ensinar isso aí, fazer essa giroba. Mas é uma bebida energética. Entendeu? Tá vendo como o Vila se interessou? Vamos tomar giroba. Então, aí, quando esse rapaz chegou, quando esse colega chegou na sala... Não vou divulgar o nome dele, não. Vereador pequeno. Aí, o que é que acontece? Aí eu falei que não iria divulgar aquilo, porque o vereador, ele pediu para eu e para o colega que nós divulgássemos na cidade, que é os postos, que tem aquela caixinha... que aquela caixinha da internet gato, que aquilo também prejudica, que não sei o que. Eu falei, divulgar isso? E o vereador falou que ia botar no grupo dele e tal. Aí eu falei, vereador, doutor, eu prefiro que o senhor ainda vá lá e olhe lá a nossa estação e tal. E aí ele falou, não, eu vou beber a giroba, viu? Aí eu falei, tá, eu vou oferecer também ao colega aqui um copo. Aí ele disse que isso foi desrespeito, saiu da sala e tal, mas na verdade ele queria criar um clima para ficar sozinho com os diretores da Coelba. E aí me pergunte que ele ficou mais meia hora lá, que eu não sei o que foi. Eu só sei que ele voltou, tirou a placa dele, que ele tinha botado numa faixa lá, né? É importante o povo acompanhar isso. Tinha uma faixa bem grande lá e eu tirei foto, botei no meu Instagram falando daquela faixa do vereador, aplaudindo. O vereador botou assim, acho que você leu essa faixa lá na entrada, em frente ao sítio
ao sítio São Paulo ali, tinha uma placa bem grande, uma faixa. Atenção, Neo Energia Coelba, chega de apagões, não aceitamos mais isso, vereador, e botou o nome dele embaixo. Aí quando ele veio em Salvador, ele tirou aquela faixa. Você está evitando falar o nome do vereador pequeno? Porque a gente, quando não fica feliz com uma coisa, é melhor a gente não falar o nome das Mas pessoas. todo mundo sabe já isso. Mas eu não vou citar o nome dele, não quero. Aí o que é que acontece? O vereador tá fazendo, criou esse grupo, criou lá uma situação, você faz parte do grupo, Faço você sabe. parte do grupo lá. Que as pessoas mandam, aí acontece uma coisa, falta energia. Eu estou falando isso, Vila, porque isso atrapalha, de uma certa forma, quando tem um membro da casa indo de encontro o que é certo e o que é melhor para o povo, atrapalha todo um funcionamento. E fica também parecendo que eu estou contra a Coelba e que o vereador tal está a favor da Coelba. E eu não estou contra a Coelba. Eu estou a favor do povo, que a Coelba faça aquilo que é a obrigação dela fazer. Quando tem esses apagões, a conta de energia não cai, não. Ela vem o mesmo valor de sempre. Eu questionei isso lá, inclusive, uma das diretoras. Por que nós ficamos um final de semana sem energia? Nós já ficamos 6 dias sem energia no Cururupi. Eu moro no Cururupi. Nós já ficamos 6 dias sem energia. Vindo, voltando. 2 dias foi definitivo. Eles alegaram que foi um transformador que estourou e tal. O que a gente percebe é que ela não tem equipe. Ela não tem equipe suficiente. Aí, quando você fala que eles fizeram aquela peça publicitária, o que é pior, aquela quantidade de carros que estavam ali não era para Ilhéus, era para a região. No outro dia, aí eu falei da questão da mentira da perna curta, eu tinha uma agenda em Itabuna muito cedo, fui levar uma pessoa para fazer um procedimento no hospital de base em Itabuna. Aí saí daqui 4h30 da manhã, ou 5h30 da manhã. Quando eu chego ali, depois do Salobrinho, os carros da Coelba vinham em direção a Ilhéus. O comboio, né? Aí eu falei, esse Ilhéus não tem garagem, não tem local de guardar esse carro, guarda em Itabuna, eles estão em outros distritos. E fiz essa pergunta, inclusive, para o pessoal da Coelba, numa reunião que teve lá na Secretaria de Meio Ambiente, né? Se os carros eram só de Ilhéus, aqueles maquinários que apresentaram, ou não. E ainda tem mais um fato. Os postos que você se refere, os fios que você se refere, ali foi um trabalho de economia para eles, não foi de melhoria para a gente. Aqueles postos, por exemplo, que fechou o trânsito, fechou a ponte Lomanto Júnior, um final de semana, aqueles postos ali, eles colocaram ali para facilitar, para evitar custos maiores para a empresa. Não é um benefício. Eu cobrei isso aqui no programa e, lamentavelmente, o governo deu alvará para aquela imoralidade. Porque o que a Coelba fez em Ilhéus, gente... Da Lomanto, né? Aqui, isso, da ponte Lomanto Júnior. Os caras botaram 2 pirulitos gigantes ali, um de cada lado, né? Quando, na verdade, eles poderiam fazer esse cabeamento subterrâneo embaixo da investimento maior, colocar uma estrutura própria sem utilizar a estrutura da ponte, né? Sem utilizar a estrutura da ponte, mas embaixo da ponte ali, uma estrutura própria. Simplesmente os caras botaram 2 postes que não estão nem aí para estética de nada. Eles querem diminuir. Eu acho que é marketing. Eles querem diminuir o custo. Marketing horroroso. Porque o marketing é muito ruim deles, inclusive. Imagina só, você chegar numa comunidade que ficou 6 dias sem energia e colocar uma placa de outdoor dizendo que tem 10 bilhões de investimento, meu irmão, aí é sacanear com a população. Exatamente. Sacanear com a população, aí não dá. Então, Vila, eu quero... Para que dia, vereador? Eu quero convidar todos amanhã, a partir das 8 horas. Quero registrar aqui que até hoje, até hoje, às 8 horas, a Coelba não tinha confirmado presença. Até hoje, às 8. Se da outra vez eles pediram para a gente suspender a sessão, porque estava em cima da hora, né? Agora nós convidamos há um mês de antecipado. E outra coisa, a Coelba tentou me dar 1-0, eu quero registrar isso aqui. A Coelba convidou a mim e o presidente da Porto para irmos em Salvador. O texto dela é bem claro. Nós vamos conversar e de lá a gente sai com a nova data. Chegando lá, o que ela queria era não ter mais audiência. Eles não queriam audiência. Falei, mas a senhora me disse que eu iria sair daqui com a data. Com a nova data. E aí eles tentaram de todos os jeitos. Inclusive o nosso colega que estava lá, que chegou depois, também concordou que não era mais necessária a audiência, porque já teve audiência. Olha, teve uma audiência pública do governo, da Assembleia Legislativa do deputado Tum. Nunca teve uma audiência pública convocada por vereador.
E aí nós temos Não, tu pediu a CPI. Pois é. Que a turma lá da Assembleia, né, se reuniu com os diretores da Coelba e depois cada um conseguiu a reeleição. Pronto. Então, de deputado. Então eu queria encerrar falando isso. Eu quero fazer um desafio aqui para... Oposição e situação, viu? Líder da oposição, líder da situação. Foi vergonhoso aquele ali. Ô, Vila, nós estamos falando de uma empresa que tem bilhões de dólares no seu rendimento. Sim. E aí alguém me chamou e me falou isso. Adilson, olha o exemplo do seu colega. Esqueça esse negócio de confusão com a Coelba. Olha o vereador, olha o deputado Tum, que estava eleito e perdeu a eleição. Meu grupo se preocupa com isso. Meus assessores se preocupam com isso, me chamam para uma conversa sobre isso, porque eu não faço nenhuma votação ali, Vila, sem ouvir os principais apoiadores, de Olivença, do Vilela, e sem ouvir a minha assessoria. E eles têm me alertado sobre isso. Eu não sou covarde. Eu já estou nessa batalha. É claro, notório, que o colega mudou que o colega tem um discurso favorável à Poderosa. Eu continuo cobrando o que é melhor para o povo, porque eu fui eleito pelo povo. Então, amanhã o povo vai me dizer se eu vou continuar ou não. Se as pessoas comparecerem lá para mostrar indignação, eu vou ter motivo, porque o combustível do político é o voto e a presença das pessoas nos locais de evento proposto pelo político. Se a gente faz uma audiência pública dessa, polêmica como essa, que divide opiniões e o povo não comparece, eu não vou me desgastar. Eu acho que no caso da Coelba não divide muito, não. Eu acho que a maioria tem o mesmo pensamento em relação à empresa. Porque todo mundo tem prejuízo, né? Todo mundo tem prejuízo. Então o dia é amanhã. Eu, pelo menos, sinto que a população está... Olha, tem um grupo de empresário, Vila, inclusive, que me chamou para a conversa e disse que se a Coelba não aparecer amanhã, que eles vão patrocinar, inclusive, ônibus, para que a gente fôssemos, inclusive, para lá. Levar a gente para lá, para a porta da Coelba, porque a situação está complicada. Um dos cabaneiros me mostrou, no dia que nós levamos os documentos, nós fomos em Nó conversar com cada um, me mostrou uma quantidade de produtos estragados lá na fotografia lá. Eu até brinquei, mande para o grupo do Apagão que eles resolvem que a Coelba paga. Então, eu entendo que... Eu acho que a gente precisa mostrar força amanhã. Eu entendo que que a população precisa sinalizar para a Coelba já existe uma insatisfação. Isso é fato. Mas a população precisa sinalizar em não pagar as contas. Não pagar as contas. Eu estou falando de população, por exemplo, Teotônio e Vilela. Se 70% da população de Teotônio e Vilela falou assim, não paga a conta. E tem um detalhe, não corta não suspende o fornecimento de energia. Nenhuma casa, nenhuma. Se o Nelson Costa, a equipe da Coelba entrou no bairro, amigo, é para ligar, você liga, vai desligar, por gentileza, desça da escada, entre no seu carro e vai embora. E acabou. É radicalizar, porque esses caras não têm respeito nem com o judiciário. Juízes dão sentença de indenização de pessoas que tiveram seus equipamentos queimados. Vários advogados já estão com sentenças disso e a empresa não cumpre, desrespeita até a justiça. Se desrespeita a justiça, vai respeitar quem? Não respeita ninguém. Então vamos imaginar aqui, Nossa Senhora da Vitória, 70% do bairro não vai pagar. Tipo assim, quem tem CNPJ, paga, né? Mas quem não tem CNPJ, quem é a CPF lá mesmo, a sua conta de energia, não paga. E a população se reunir para não cortar nenhuma, só vai pagar depois que voltar. Vila, mas vai acumular. Não, enquanto não resolver, não paga. E se ficar 30 dias para resolver o problema, esses 30 dias é consumo gratuito. Só vai pagar depois, sem pagar o consumo anterior. É radicalizar, amigo. É ir para cima e não permitir que a empresa entre no bairro para cortar o fornecimento. Tem lugar que a polícia não entra aqui em Ilhéus.
Ah, não entra. Não entra. E quando é para entrar, a turma vai, senta, negocia para poder entrar. Ou eu tô falando algum absurdo aqui? É assim. Vereador, muito obrigado, viu? Obrigado. Diga, filho. Mensagem que Jorge Bezerra mandou. Aqui em Maria Jape tem um poste e fiação no chão desde sábado, deixando uma parte da comunidade sem energia. Já foram vários chamados e até agora nada. Ele mandou aqui, ó, imagem do poste no chão. Olha, eu tenho inúmeras para a população isso. eu tenho inúmeras fotografias dessa, inclusive na entrada do Suíço lá no Vilela. Existem 2 postes que a qualquer momento vai cair. Se der uma chuva muito forte, os dois primeiros postes da entrada do Suíço irão cair. Entendeu? E já é de conhecimento isso da E a gente sabe então, o transtorno que isso acontece, né? Recentemente teve um acidente com um carro envolvendo um poste ali na próxima rodoviária. E o acidente aconteceu 3 horas da tarde, tinha gente chegando em casa só 9 da noite por conta do engarrafamento. Então, assim, isso foi um acidente provocado por um carro que bateu, mas imagine um poste desse cair e causar... Então, nós convidamos a toda a sociedade ilhéense, convidamos os clubes de serviços, convidamos a prefeitura, Vila, porque você falou aí de um bocado de óleo que toma prejuízo, mas os postos de saúde distantes da cidade, se tiver com a geladeira cheia de vacinas, em época de vacina, perde as vacinas. Então, assim, as crianças não tomam as vacinas, que ainda corre o risco de ter problemas seríssimos de saúde. Então, todos foram avisados, o poder público foi avisado, todo mundo foi chamado. Então, amanhã, a partir das 8 horas, na Câmara de Vereadores, nós vamos ter um cafezinho primeiro. Não chega a ser um coffee break, né? Mas estamos lá, um cafezinho, um biscoitinho. E depois nós vamos começar essa audiência para chegarmos. Nós vamos sair de lá com a determinação. Pode ser até tão radical como essa que alguém pode achar como a sua. Mas vamos sim, se a Coelba não estiver lá, com documentação, mostrando a gente que tem um trabalho e que tem prazo e tudo. Ah, mas para isso então eles vão ter documento e vai ter documento e vai dizer que investiu. Acredite nisso. Não, mas a gente quer datas. Então, assim, olha, eu quero convidar a todos, agradecendo, muito obrigado pelo espaço, né, esse programa que é importante para que os ouvintes, uma quantidade de ouvintes muito grande na região, na cidade. Então, quero convidar todos amanhã, às 8 horas, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Forte abraço, vereador. Bati um papo com o vereador Adilson José, do Partido dos Trabalhadores, falando da audiência pública amanhã em Ilhéus para tratar dessa questão da Coelba, do serviço da Coelba. Tá bom, gente? Olha, deixa eu já falar aqui agora para os senhores da Faculdade de Ilhéus, vestibular online 2025.2 das faculdades de Ilhéus e Mato.